Essa foi a primeira leitura do ano do Clube do Livro que eu tô participando e eu vou trazer essa história todinha aqui pra vocês. Oi, eu sou a Sara, eu adoro ler livros de suspense e de romances dramáticos e o que eu vou trazer pra vocês hoje é o livro Um Caminho para a Liberdade, que é um romance dramático com uma história bem forte. Se vocês gostam desse tipo de livro, já se inscreve aqui no canal para continuar acompanhando mais histórias como essa. E curte esse vídeo para impulsionar ele para mais pessoas, para mim entender se vocês estão gostando ou não desse tipo de resenha. Então, sem mais enrolação, vamos começar a falar sobre a história do livro. Um Caminho para a Liberdade conta a história de 5 mulheres. Essa história está contextualizada na década de 30, em uma cidadezinha pequena dos Estados Unidos. É como se fosse um vilarejo onde todas as pessoas se conhecem e é um lugar muito conservador, é uma época em que as pessoas são conservadoras e por ser uma cidade pequenininha, isso só se intensifica mais. As pessoas ali são todas muito orgulhosas, então elas não aceitam nada de graça. Se tu der um palito para elas, elas têm que te dar alguma coisa em troca para elas não sentirem que tu tá fazendo alguma doação para elas, entende? Então, assim, é um lugar bem inóspito para 5 mulheres iniciarem uma biblioteca itinerante, não é? E é isso que elas fazem. Elas recebem esses livros do governo, recebem verbas também do governo para pagar o trabalho delas, porque essas 5 mulheres, elas vão a cavalo caminho por toda essa cidade a cavalo para entregar esses livros nas casas das pessoas e uma vez por semana elas levam na casa da pessoa e depois buscam esses livros. É um trabalho bem pesado, bem árduo, bem perigoso, porque apesar de ser uma cidade pequena, porque todos se conhecem, é um território muito grande, né? Então, é um território em que é difícil chegar em alguns lugares. Então, essas mulheres, elas ficam extremamente cansadas, porque elas caminham, galopam por horas e horas para conseguir chegar nesses lugares mais afastados da cidade. Elas não são bem recebidas, pelo menos no começo, porque, como eu disse, esses moradores, eles são muito orgulhosos, então eles veem aqueles livros que elas emprestam como se fosse assim, como assim tu tá me dando, tu acha que eu preciso da tua doação, tu acha que eu preciso de alguma coisa tua? Eu não preciso de nada, sabe? Então era isso que elas recebiam quando elas chegavam nas casas. Isso quando as pessoas não recebiam elas com uma espingarda mandando elas ir embora dali. Então elas enfrentaram muitas dificuldades. Então, falando um pouquinho sobre as personagens agora, a gente tem a Beth, que é uma mulher mais livre, ela não se importa muito com as convenções, ela não pensa muito em casar, ela fuma escondido, então assim, ela não tá ligando muito pro que as pessoas falam dela. Nós temos a Sophie, que é uma mulher negra, então ela enfrenta um preconceito ainda maior do que as outras por ser negra. Ali era uma época em que as pessoas ainda estavam com a segregação social, então assim, tinha a biblioteca de negros e tinha a biblioteca de brancos. E não era bem visto a trabalhar numa biblioteca considerada de pessoas brancas, então ela trabalhava só durante a madrugada para evitar esses riscos, evitar que alguma pessoa fosse machucar ela, inclusive, quando visse ela entrando naquele lugar. A Izzy, que é uma menina, assim, no começo do livro é retratada como uma menina muito mimada pelos pais, tem uma deficiência na perna dela, uma perna dela é menor do que a outra, então ela também se sentia meio retraída, ela não tinha muitos amigos por causa dessa deficiência, ela se sentia excluída. Quando ela encontrou naquele grupo de mulheres, ela foi aceita naquele grupo de mulheres, ela percebeu também que enquanto ela estava cavalgando, não dava para perceber essa deficiência dela. Então ela percebeu ali que ela podia ser uma pessoa igual às outras, não tinha diferença, as meninas não tratavam ela com diferença. No cavalo, ninguém via ela diferente do que ela realmente era, da personalidade dela. Então ela se torna uma personagem muito rica, muito forte e assim tem uma importância muito grande para a história. Agora, essas duas últimas que eu vou falar eu diria que são as principais ali do grupo. A gente tem a Alice. A Alice era uma menina que nasceu na Inglaterra. Ela nasceu na Inglaterra e lá, né, era ainda mais forte essa questão, porque as meninas mais jovens, elas eram todas delicadinhas, vestindo roupas delicadinhas, não saíam de casa para nada, ficavam trancadas dentro de casa. Enfim, e a Izzy já era um pouco mais livre, ela já falava coisas que naquela época não deveria falar. Ela gostava de cavalgar, de caminhar, de passear, e naquele lugar ela ficava muito presa. Então, quando ela conheceu um americano que deu a oportunidade para ela de fugir daquele lugar, de tirar ela de dentro daquela casa,
ela foi de primeira. E ela saiu lá da Inglaterra e veio para os Estados Unidos, para essa cidadezinha pequena, para se casar. Porém, o casamento dela não era tudo aquilo que ela esperava. O marido dela, ele era um pouco frio, distante. Então ela viu na biblioteca itinerante um espaço para ela poder sair de casa, poder passear, caminhar, cavalgar, tá na natureza, encontrar com pessoas diferentes, né, com aquelas amigas dela. Ao fazer isso, ela acaba desafiando o marido dela, mas principalmente o sogro dela, que era um homem muito importante, muito influente nessa cidade e que não gostava nem um pouco da biblioteca. Mas ela se negava a sair da biblioteca porque aquilo realmente era uma coisa muito importante na vida dela. E por último, nós temos a Marjorie. A Marjorie, ela era meio que a líder de todas as outras. Ela é que comandava, ela que dava as rotas, ela é que era o ponto focal das meninas ali da biblioteca. E a Marjorie era uma mulher mais diferente ainda, porque ela desafiava tudo. Ela não se casou, mas ela tinha um caso ali, um namoro com um homem, e isso na época era bem esquisito, né? Uma mulher que não se casava, principalmente que, né, já fez coisas antes do casamento. Ela não ligava porque as pessoas falavam, ela vivia a vida dela, ela falava o que ela queria. Inclusive, ela era uma pessoa que ela preferia muito mais estar com os animais do que com as pessoas, porque as pessoas, ela não gostava muito aquele tradicionalismo, aquela cabeça dura das pessoas, as pessoas eram muito engessadas naquela época e ela falava o que ela queria, ela não se importava muito, ela vivia a vidinha dela, trabalhava, fazia o dela, não dava satisfação pra ninguém, inclusive, mas aí ela teve o azar de vir de uma família não, né? Um pai que era horrível, que batia na mãe, batia nos filhos, que era um bêbado, que ele tinha um negócio ilegal de bebidas. Então, assim, todas as pessoas olhavam para Marjorie de uma forma assim, sem ela abrir a boca, as pessoas já achavam ela um ET. Então, quando ela abria a boca e falava o que ela pensava, aí é que as pessoas odiavam ela cada vez mais, por ela não fazer nada, simplesmente por ela ser ela mesma. Essa biblioteca não mudou só a vida dessas meninas, ela mudou também a vida da comunidade inteira. E isso incomodou muita gente, principalmente porque quem se beneficiava com isso? As crianças que recebiam livros e acabavam sendo alfabetizadas, aprendiam coisas diferentes, né? Não viviam só naquela vidinha, naquela comunidade pequena, aprendendo só os afazeres de casa. Então elas aprendiam coisas novas, né? Elas liam livros com histórias diferentes do cotidiano delas e acabavam tendo ideias diferentes do que elas teriam se elas nunca tivessem tocado num livro, sabe? As mulheres, que também muitas não eram alfabetizadas, acabavam aprendendo a ler por conta dos livros. Aí elas começavam a ver receitas, daqui a pouco elas pegavam algumas revistas que vinham com ideias diferentes. Tinha um livro que era muito polêmico que as meninas entregavam. Esse livro ele nem estava nos registros da biblioteca de tão impactante que ele poderia ser para aquela comunidade, e era simplesmente um livro que falava sobre a vida sexual, sobre dicas sexuais, dicas para apimentar um relacionamento na cama. Então, assim, esse livro, ele era entregado de uma forma muito escondida, assim, não tinha registro de nada, porque se os homens soubessem que esse livro estava circulando, poderia dar um grande problema. E por último, os homens também eram beneficiados. Então aqueles homens que estavam com a cabeça um pouquinho mais aberta, eles também aprendiam muitas coisas, acabavam aliviando, acabavam se tornando homens mais brandos, justamente por causa da leitura. Mas isso incomodou muitas pessoas, né? Incomodou pessoas poderosas, pessoas que viviam do poder que eles tinham sobre os outros moradores, o poder que eles tinham pelas pessoas serem ignorantes. Então, quando as pessoas pararam de ser ignorantes, de ouvir somente o que os poderosos da cidade falavam, isso acabou estragando os negócios. E como eu disse, principalmente do sogro da Alice, que era dono de uma mineradora. Então, esse livro fala sobre coragem, sobre mudança de pensamento, sobre como o livro pode impactar na vida das pessoas e na vida de uma comunidade inteira. E o mais interessante, esse livro é baseado em fatos reais. Então, isso realmente acontecia naquela época, tinha bibliotecas itinerantes, aconteceu isso realmente numa pequena cidade dos Estados Unidos. Claro, né, muitas coisas ali, elas foram mudadas para a história poder acontecer, mas o importante mesmo, o foco da história, que era os livros mudarem o pensamento das pessoas, realmente aconteceu. Para quem mora no Rio Grande do Sul, né, inclusive o nosso Clube do Livro é aqui do Rio Grande do Sul, a gente não sabia dessa informação, mas foi muito interessante ler isso, é que no meio do livro a gente tem uma enchente.
e muitas pessoas perdem todas as casas, perdem tudo que tinha nessa enchente. Pessoas ali quase perderam a vida nessa enchente. Essa é uma parte muito delicada do livro, principalmente pra gente que passou por isso aqui no Rio Grande do Sul. E eu conto isso porque eu achei que esse livro tocou em tantos pontos especiais que eu não achei que ele ia ser tão profundo como ele foi. Bom, ele tocou no assunto do racismo, né, o preconceito que a Sophie sofria naquela época, né, tocou no ponto da enchente, das pessoas perderem todas as coisinhas dela, quase perderem a vida, assim, e por má gestão de outras pessoas. Toca no assunto do feminismo de uma forma delicada, né, uma forma, assim, o mínimo dos direitos que as mulheres tinham de não apanhar, de poderem serem livres, poderem falar o que elas querem sem ter que pensar em apanhar, em sofrer alguma consequência por causa disso. Enfim, eu não posso falar muito porque senão eu vou dar spoiler de uma coisa bem importante que acontece no livro, mas eu indico muito essa leitura. Eu confesso que eu achei que seria um livro bem bobinho, né? Porque a Jojo Moyes, ela foi conhecida por escrever os livros como Eu Era Antes de Você, se eu não me engano, como eu fui depois de você, alguma coisa assim. Enfim, eles são livros mais adolescentes, mais, né, teens. Então, quando eu vi esse livro, eu achei que ele seria meio que parecido com isso, mas como era um livro do Clube do Livro, eu acabei dando uma chance. E eu me surpreendi muito com a história, porque a história se aprofundou em muitas coisas que eu não imaginava. Bom, eu já faço muitas resenhas por aqui, porém, depois que eu compartilhei os meus pensamentos lá no Clube do Livro, a gente se encontra presencialmente para tomar um cafezinho e falar sobre o livro, sobre a história do mês, eu percebi que seria muito interessante trazer uma resenha, né, com spoiler no final, para poder compartilhar com vocês o que as outras pessoas também acharam, porque eu nunca tinha participado no Clube do Livro antes. E eu percebi que, por mais que eu tenha uma visão do livro, as outras pessoas têm visões completamente diferentes e às vezes tocam num ponto que eu não prestei atenção, não percebi e que é muito interessante compartilhar essas ideias. Então, eu quero que vocês deixem aqui nos comentários se vocês gostam de vídeos de resenha com spoiler, porque se vocês gostarem eu trago aqui para vocês, principalmente dos livros que eu estou lendo no Clube dos Livros, até para trazer o pensamento de todo o grupinho ali para vocês. O vídeo de hoje fica por aqui, espero que vocês tenham gostado. Um beijo, até o próximo vídeo, tchau!